Juliano, como é que você está? Tudo bem, Mauro? Paz e bem, tudo Paz e certo. bem. Estamos Legal. trabalhando aqui, trabalhando muito para seguir reconstruindo o Brasil. Alegria grande na tua presença. Está em algum hotel, não está, não? Tô em... Essa vida. cada dia um cenário diferente, porque a É gente isso aí. é um lugar diferente. Estou viajando, tive ontem uma reunião aqui no Rio de Janeiro ontem à noite e estou aqui ainda hoje para a posse da Maria Marighella, nossa Ah, sim, fui convidado hoje à noite, né? Na Funarte. Que legal que você vai ficar aí. nova presidenta da Funarte, e aí vamos aproveitar o dia de hoje para fazer algumas conversas também aqui no Rio de Janeiro. Legal, legal. Importante, né? Pensar que a gente tem uma neta de Marighella assumindo um cargo tão importante público no país depois desse tempo aí de um governo de recorte fascista, né? Que queria, na verdade, ver Maria Marighella presa e torturada, né? Era essa a É, meta deles, né? muito simbólico, né? Muito simbólico. Saiu uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa. Eu quero te dizer, olhei durante a campanha inteira para esse Paraná Pesquisa, meio assim, teve contrato com o governo Bolsonaro, tal, mas eles acertaram, eles foram bem. As pesquisas deles foram bem. E eles soltaram uma pesquisa que, de certa maneira, trouxe a público aquilo que está rolando intensamente já nos bastidores, que é a eleição municipal do ano que vem. Já tem, gente, não faz ideia, o pau está comendo aí nos bastidores, e ela trouxe a público, no caso da mais estratégica das eleições municipais do ano que vem, que é a eleição para a Prefeitura de São Paulo, com a possibilidade concreta, com a candidatura de Guilherme Boulos, da esquerda e a centro-esquerda reassumirem o comando da maior capital do país e, portanto, terem um papel decisivo para 2026. A pesquisa do Paraná Pesquisa mostra a Guilherme com uma enorme vantagem sobre os demais candidatos. Ela só não é tão grande em relação à Datena, mas em relação aos demais candidatos, inclusive o atual prefeito de São Paulo, a distância é muito grande, acima dos 30 pontos, 30% na largada. Como é que vocês estão vendo o cenário da eleição municipal em São Paulo? Paulo, primeiro que, como você sabe, né, e os nossos espectadores aqui na TV Fórum, pesquisa não é uma fotografia do momento, né? Então ela leva em conta alguns fatores muito circunstanciais e claro, há um ano e tanto das eleições, um ano e meio pelo menos, é muito cedo para achar que essa pesquisa fala muita coisa sobre a eleição do ano que vem. Mas o que ela fala sobre o presente, sobre essa fotografia que foi tirada desse momento? Primeiro, que o Guilherme Boulos já é visto pela quase totalidade dos eleitores progressistas de centro-esquerda, que são mais ou menos 30 e poucos por cento em São Paulo, já o veem como candidato natural do nosso campo, do campo da esquerda e da centro-esquerda. Isso é muito positivo. Sequer havia, além da Tabata Amaral, que é do PSB, partido que compõe a aliança com o presidente Lula, não tinha outros nomes na pesquisa. E a Tabata aparece com 3% ou algo assim. Então, já tem aí, eu diria que uma consolidação de uma ideia, neste momento, é claro, de que o Guilherme Boulos é um nome mais adequado para representar esse campo. Ele faz quase que todos os votos na pesquisa, né, as intenções de votos das pessoas que evidentemente se identificam com essas posições políticas e que, como eu disse, em São Paulo varia mais ou menos em torno de um terço do eleitorado, né, que tem já inclinações, vota sempre em candidatos de esquerda e centro-esquerda. A segunda coisa que a pesquisa mostra, Mauro, que era um grande desafio para a gente nas duas eleições anteriores, a eleição para a presidência em 2018, quando o Guilherme Boulos inaugurou, né, a sua trajetória eleitoral, e 2020, contra o Bruno Covas, era a taxa de desconhecimento. O Boulos era muito desconhecido ainda. Ele era uma liderança política muito respeitada dos movimentos sociais, muito conhecido por nós que temos uma atividade política, né, Mauro? Mas ele era muito desconhecido ainda da maioria da população. E essas duas eleições, 2018 e 2020, resolveram parcialmente isso. Então, ele já é muito conhecido, o que faz, inclusive, com que ele fique à frente do Datena na pesquisa, que é, sem dúvida nenhuma, dos nomes ali É apresentados, impressionante. o mais conhecido, né? Eu acho que é a primeira pesquisa que eu vejo, Mauro, com o Datena, em que ele não fica em primeiro lugar. Em geral, ele sempre fica em primeiro lugar nas pesquisas, porque ele é muito conhecido. A taxa de conhecimento é muito grande, e isso influencia muito na posição das pessoas que estão sendo perguntadas, estão sendo questionadas numa pesquisa,
porque é o momento, a pesquisa está falando daquele momento e a pessoa vê ali a lista de nomes mais conhecidos, isso acaba influenciando. Então, aí os números, tá? Então, eu acho que a pesquisa, as duas coisas relevantes que a pesquisa traz neste momento são essas duas questões. Primeiro, o Guilherme Boulos já é visto como o candidato natural da esquerda, da centro-esquerda, do nosso campo político, e ele está superando já, ainda tem muito trabalho pela frente, é claro, mas ele está superando esse desconhecimento, que é o primeiro grande desafio para um candidato que quer ser competitivo, é que os eleitores o conheçam, saibam quem ele é. Claro, o Guilherme Boulos tem uma exposição grande nas redes sociais, mesmo na mídia, mas não se compara a um apresentador de um programa diário de televisão, né, Mauro? Então, eu achei Sim. muito positivo o resultado da pesquisa. É uma pesquisa que, de alguma forma, mostra que a gente vai ter um trabalho longo daqui até 2024, mas um trabalho que começa já com um potencial muito bom. Queria fazer mais 3 observações em relação à pesquisa e te ouvir sobre elas. A primeira é que, vejam, tem 4 cenários de pesquisa. Tá? Um deles é esse que você observou, né? Uma surpresa, o Boulos está na frente até do Datena, né? Nesse momento, né? Com 26%, mas ele chega a 32%, acima de 30%. Veja aqui, tá aqui o outro cenário, ele também aqui quase aqui com 33, 36 nesse cenário dele, Ricardo Nunes, Ricardo Salles e Kim Kataguiri. Em todos os 4 cenários não tem ninguém do PT. Achei bem interessante isso, porque assim, não tem PT, tem PT PSOL, PSOL PT. Né? Essa é uma coisa que a pesquisa evidencia, que me parece tá consolidada a aliança PT-PSOL para a disputa da prefeitura. Achei muito elegante do Haddad, inclusive, sabe, Juliana, na noite própria da derrota dele ao governo do Estado, uma das primeiras frases dele foi apontar para o Guilherme e falar: você é o nosso candidato a prefeito em 2024. Então, parece que há uma consolidação, e tanto que não aparece candidato do PT, né? Não, eu não tenho dúvida, Mauro, de que esse acordo de que esse entendimento está consolidado. É claro que o fato dele estar consolidado não exige, quer dizer, não descarta a exigência de que a gente siga conversando, de que a gente se entenda, de que a gente pense a campanha junto, de que a gente discuta a composição da aliança junto. Então, eu não acho que, porque a gente teve um diálogo em relação a isso agora, durante a campanha de 22, que ajudou o pessoal a apoiar o Fernando Haddad para o governo, ajudou o pessoal a ter uma posição na chapa para o Senado junto com o Márcio França. Então, assim, houve esse diálogo, tá? Mas não é porque houve esse diálogo que está tudo resolvido e agora o PT já enfim, está com a gente e pronto, resolvido. Não, nós vamos ter que seguir conversando, seguir dialogando, aparando arestas. Mas eu estou muito otimista. Eu acho que o Guilherme Boulos vai ser o candidato das esquerdas em São Paulo. Portanto, vai ser o candidato do PSOL e da Rede, que tem uma federação, vai ser o candidato do PT, PCdoB e PV, que também tem uma federação, e nós temos que trabalhar para atrair o PDT, o PSB, outros partidos que, no plano nacional, também compõem a nossa aliança. Se a gente caminha para um cenário de união da esquerda e centro-esquerda, a gente tem, do outro lado, ao redor do prefeito, do atual prefeito, vamos lembrar, o prefeito não foi eleito prefeito, ele foi eleito vice, chegou à prefeitura com a morte do Bruno Covas. O prefeito de São Paulo é alguém que trafega entre a direita e a extrema-direita. Achei isso importante dizer. Ele não é um cara, não é um sujeito, apesar de estar no MDB, não é um sujeito da chamada direita tradicional. Ele, na segunda noite, fez um jantar com este universo político que o contorna da direita e segmentos da extrema-direita, mostrando que está muito preocupado com Boulos. Então, estava o jantar foi articulado por ele e pelo presidente do MDB, o Baleia Rossi. Estava lá o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o Gilberto Kassab, que é o dono do Tarcísio de Freitas de São Paulo, do PSD, o Ciro Nogueira, do PP, o Milton Leite, que é um vereador poderosíssimo em São Paulo, do União Brasil, Paulo Serra, do PSDB, que não é filho do Serra, e a Renata Abreu, do Podemos. Então, você parece ter um cenário de união grande do campo do lado de lá da direita, mas com um fracionamento, né? Porque o Ricardo Salles lançou-se como candidato da extrema-direita à prefeitura também, né? Eu não tenho dúvida de que o Ricardo Nunes, Mauro, vai tentar ser o candidato da extrema-direita em São Paulo, tá? Do bolsonarismo e dessa direita mais tradicional. Não sei se ele vai conseguir, porque são corpos diferentes, digamos assim, né?
que tem se encontrado muito nas eleições, aí em vários estados tiveram juntos, bolsonarismo com a velha direita, né, com essa direita mais tradicional, que pega um pouco do chamado centrão, né, MDB, PP, republicanos e tal, com essa nova extrema-direita. Né? Então, eu não tenho dúvida que ele vai tentar isso, tá? Eu vi uma entrevista dele na Jovem Pan, uma coisa miserável naquele programa Pânico, e ele está fazendo acenos para ser o candidato da extrema-direita. Não é fácil, a não ser que ele faça acenos mais, digamos, contundentes, é difícil ele atrair o bolsonarismo. Mas ele vai tentar fazer isso, né, para poder começar a campanha com muito tempo de TV, com muita grana, com muita máquina, né, com a máquina de mentiras, de fake news, de ataques aos adversários. Eu não tenho dúvida de que ele tem toda a disposição de usar essa máquina contra o Guilherme Boulos. Então vai ser uma eleição muito dura. Claro que os favoritos para polarizar essa eleição é o prefeito da cidade. Ele tem não só a máquina da Prefeitura de São Paulo, que está turbinada, Mauro, são 34 bilhões de reais em caixa, dinheiro que o prefeito não gasta, a cidade precisando, a cidade abandonada em algumas regiões, e ele não gasta esse dinheiro porque ele quer segurar para gastar no último ano, para gerar um impacto. A estratégia do Bolsonaro, né? Exatamente a mesma estratégia do Bolsonaro, né? Exatamente. Deixa São Paulo ficar arrebentada, no último ano faz um mega gasto, né, sem nenhum planejamento, né, joga dinheiro pela janela para tentar... Bruno Covas fez isso também, né, Juliano? Bruno Covas fez isso também. De alguma forma, sim também. Segurou, represou. Com a diferença de que a pandemia bagunçou um pouco também a gestão de qualquer prefeitura. Todo mundo teve dificuldade com orçamentária na reta final, né? Então, eu não tenho dúvida que o Ricardo Nunes vai tentar ocupar esse espaço, Mauro, entre de ser o candidato unitário. E aí nós temos um desafio, que é o desafio de conseguir construir as condições para que todo mundo de esquerda esteja junto. Né? O PSB hoje tem a candidatura da Tabata, que é obviamente uma candidatura legítima, né? O PSB é um grande partido da centro-esquerda e tem direito de ter candidato, mas eu acho que a gente tem que seguir conversando com o PSB, conversar com o PDT, conversar com os partidos da esquerda socialista, o PCB também, que são partidos menores, mas que têm uma militância muito aguerrida, e chegar todo mundo junto. O presidente Lula é um cabo eleitoral fortíssimo, não há dúvida disso. Mas isso só não ganha eleição. Nós estamos falando de São Paulo, que é uma cidade muito grande, uma eleição muito dura. É verdade que o presidente Lula e o Haddad venceram a eleição em São Paulo, então mostra que há um espaço para candidaturas no campo esquerda, centro-esquerda, maior do que em outras cidades, maior do que, por exemplo, no interior de São Paulo, Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão. Então, realmente, na capital, nós temos melhores condições para fazer uma disputa, mas vai ser uma eleição muito dura, viu? Vai ser, com certeza. O Brasil está em disputa. Né? Nós vencemos uma batalha, mas a guerra continua em curso. Por falar em vitória numa batalha, o governo Lula vai mostrando a força e, ao mesmo tempo, as contradições de um governo de frente ampla. Então, a gente tem um governo em que, apesar da dinâmica estabelecida por Lula e pelo segmento, vamos dizer, de esquerda do seu governo, tem uma mala pesada para carregar. Né? Então, nós temos lá a ministra do Turismo, a Daniela do Vaguinho, né, vinculada às milícias no Rio de Janeiro, né, um escândalo depois do outro. Ela acabou favorecida, por incrível que pareça, pelo 8 de janeiro. Né? Ela saiu um pouco de cena com o 8 de janeiro. Mas agora tem esses casos do Juscelino Filho, o ministro das Comunicações, que é o ministro criador de cavalo, né? Usou o avião da FAB para ir em rodeio de cavalo... cavalo árabe? Não é árabe. É um cavalo voltado para vaquejadas, é o maior criador do Brasil. Ontem descobriu-se que ele nomeou como um dos diretores do Ministério um homem de confiança do Flávio Bolsonaro, então é outra fonte de problemas. Nós temos o Alexandre de Silveira, né, com essa questão da composição do Conselho da Petrobras, e, enfim, então, os paradoxos e contradições de um governo de frente ampla. Como é que se avalia essa questão? Muita gente pedindo para tirar os três. Né? E como é que você vê esse cenário que, por outro lado, tira os três, perde o apoio, o governo fica em minoria? É uma arquitetura complexa, né? Mauro, mas vamos lá. Tem coisa que você não pode relativizar, né? Então, primeiro aí, em relação a qualquer tipo de suspeita,
seja de mau uso de recursos públicos, seja de vinculação com operações ilegais, qualquer tipo de suspeita que paire sobre um ministro de um governo de reconstrução nacional tem que ser investigado, o ministro tem que se explicar, a Comissão de Ética da Presidência da República tem que avaliar se houver denúncia, o presidente Lula tem que chamar a ordem, vamos dizer assim, né, chamar no gabinete e dizer, vem cá, se explique, né? Eu acho que, claro, todo mundo tem direito de se explicar, de apresentar sua versão, etc. e tal, mas se tiver causado qualquer dano ao erário público, precisa restituir o erário, precisa se explicar, e se for grave, precisa se desligar, tá? E aí tanto faz se é de esquerda ou de direita, inclusive, né? Tanto faz, porque, assim, ninguém está imune a cometer um deslize, eventualmente, né? E tem gente que não comete deslize, tem gente que acha que o patrimônio público é a extensão do seu patrimônio privado, né? Gente que é viciada em máquina, em aparato, né? Em aparato público, né? Então, também tem isso, né? Então, acho que tem que haver um chamado à ordem, não escondo de ninguém, né, que o pessoal não aprova a participação desses partidos no primeiro escalão, mas entende que, como um governo de reconstrução nacional, né, tem alguns atores que foram importantes na eleição do presidente Lula, que ajudaram na campanha. Vamos pegar o caso do Alexandre Silveira, um exemplo, né, foi o candidato do Lula ao Senado lá em Minas Gerais, né, então havia ali já uma construção prévia, né, independente da relação do presidente Lula com a sua frente eleitoral. O PT fazia parte de uma outra frente eleitoral em Minas Gerais, né? Então, eu não posso dizer para o presidente, olha, não, você não pode nomear porque esse partido não é meu aliado do PSOL, né? Então, é aliado do PT. Então, tem aí uma série de acomodações que eu entendo que devam ser feitas. Mas, Mauro, é preciso explicações, tá? Eu acho que todo mundo sobre quem pesar. E tem os problemas políticos. Eu não estou nem falando dos problemas políticos. Estou falando só, por enquanto, da questão da gestão pública, da ética, né? O caso do Juscelino Filho, desse ponto de vista, nesse momento, parece ser o mais grave, porque é isto, né? O único gesto dele em 2022 como deputado foi aprovar um projeto que institui o Dia do Cavalo, né? Ele é criador de cavalo, eu já vi aqui, quarto de milha, que é usado em vaquejadas, especialmente para vaquejada, lá em Vitorino Freire, por sinal, o nome de um político, uma raposa política conservadora do passado lá no Maranhão. Ele mandou asfaltar a estrada que leva a esse Aras dele com dinheiro do orçamento secreto. Ele corta várias fazendas da família dele, tem pista de pouso particular, usa avião da FAB. Me parece que a qualidade das denúncias contra ele é diferente até da Daniela do Vaguinho e do próprio Alexandre Silveira, né? Acho que sim. Precisa se explicar. Eu confesso que eu não conhecia, né, e obviamente, né, Mauro, como presidente de um partido importante como o PSOL, eu estou sempre lá em Brasília, estou sempre lá na Câmara, acompanhando nossa bancada, né, discutindo com os nossos deputados, com partidos aliados. Eu nunca tinha ouvido falar desse deputado. Então, muito estranho que ele tenha se tornado ministro das Comunicações, um ministério tão importante, né? Que ele seja de um partido como União Brasil, que é um partido grande, e que agora está discutindo uma federação com o PP, do Arthur Lira, que não é da base do governo. Então, tá meio atravessada essa coisa do União Brasil nesse governo, viu? Então, eu acho que aí temos uma boa oportunidade, a partir desses episódios todos, não só, claro, esse sujeito tem que se explicar imediatamente, né? E sendo comprovado qualquer tipo de irregularidade, conforme as evidências estão apontando, ele tem que responder por isso, né? Da forma que, pela lei, Comitê de Ética Pública da Presidência, enfim, até eventualmente a demissão, o afastamento, e temos que rever essa coisa do União Brasil, porque realmente me parece que, eu falava isso com uma dirigente importante do PT essa semana, até agora não parece fazer muito sentido, né? Um partido que tem 3 ministérios, que não vota unificado a favor das posições do governo na Câmara, né? E que traz esse tipo vamos chamar, para pegar leve, de inconveniente. Uma posição importante sua, né? Nós estamos falando aí de várias. A Daniela do Vaguinho é do União Brasil também, né? Que se diga. Então, nós temos uma questão nessa base do governo, do ponto de vista da sua constituição institucional, que é um dos integrantes da base, que é o União Brasil, né? Acho que tornou-se uma questão nesta base. Não estamos falando aqui, então, é diferente do PSD, né? É diferente do MDB nesse sentido. Há uma questão institucional vinculada à presença do União Brasil
que de fato é um incômodo. Já começou complicado lá na Bahia, né? Que eles tentaram indicar um grande inimigo do governo do lulismo, né? Do presidente Lula, enfim, essa coisa começou. Como é que é aquele ditado? Pau que nasce torto, morre torto. Já começou torta essa história, já começou esquisita essa história com a União Brasil. Para encerrar, acho que só para lembrar os nossos espectadores que não acompanha tanto a vida partidária, União Brasil, gente, é a fusão do PSL, o partido pelo qual Bolsonaro foi eleito em 2000, com o DEM, antigo PFL. Então, assim, é muito diferente. É gente que nunca teve nem perto. Antiga Arena. Antiga Arena. A gente que nunca teve nem perto dos governos, dos governos do próprio PT, que tinham muita gente, viu? No primeiro governo Lula 1 e 2, governo Dilma 1 e 2, tinha gente tudo quanto é partido, mas não tinha gente do DEM. Então é gente que nunca teve nem perto. E claro, é um tema para ser pensado. Para encerrar, já te agradecendo desde já pelo tempo que você disponibilizou para nós, eu falei mais cedo com o Rogério Corrêa, mas pouco sobre o conteúdo, mais sobre a agenda. A projeção é em maio começar, de fato, a tramitar a reforma tributária na Câmara das Deputadas e Deputados. Rogério Corrêa, hoje é vice-líder do governo, disse que foi um tema importante da agenda da reunião de terça-feira da bancada lá do líder, o Zé Guimarães, com os vice-líderes do governo. Do ponto de vista agora, entrando no conteúdo, né? Qual você acha, e o PSOL, o que o pessoal considera fundamental como parâmetro do processo do projeto de reforma tributária? Nós consideramos, Mauro, esse um dos temas mais importantes da agenda de reconstrução do Brasil. Tá? Participaram dessa reunião que você mencionou aí, o nosso líder da bancada, o Guilherme Boulos, e o nosso companheiro Henrique Vieira, pastor Henrique Vieira, que é um dos vice-líderes, companheiro do PSOL do Rio de Janeiro, participaram dessa reunião com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e também com os líderes do governo aí, no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. O que o pessoal defende? Veja, o governo está trabalhando nesse momento, o Ministério da Fazenda, melhor dizendo, uma parte do governo, portanto, com a ideia de simplificação de tributos. Qual é a vantagem de simplificar os tributos? De juntar os impostos, de criar uma racionalidade para a arrecadação de tributos federais, estaduais, municipais. É que, com isso, um sistema mais simples, você tem menos sonegação, você tem um controle maior da arrecadação, ou seja, como a própria expressão sugere, mais racionalidade traz mais eficiência amplia a arrecadação. Perfeito. O pessoal não é contra a simplificação, tá, Mauro? Deixar isso muito claro. Mas uma reforma tributária não pode parar na simplificação. Porque se simplificar, melhora a situação do Estado, porque vai arrecadar mais, melhora a situação dos contribuintes, dos grandes contribuintes, né? Não do cidadão comum que paga só imposto de renda, né? Como o imposto que ele precisa declarar, né? Mas das empresas, do setor privado, tudo bem, melhora realmente a situação, mas não mexe no principal problema. Nosso principal problema não é a complexidade do sistema tributário brasileiro. Nosso principal problema é a regressividade. É que uma pessoa que ganha 20 mil reais paga o mesmo de imposto num saco de feijão de quem ganha 2 mil reais. Essa é a grande discrepância, que a maior parte dos tributos no Brasil está sobre consumo e renda, não sobre patrimônio e riqueza. Então, essa é uma grande distorção. Por isso, nós do PSOL não vamos brigar com o governo em relação à simplificação. Simplificação é uma coisa positiva. Nós temos, inclusive, um companheiro que é membro do grupo de trabalho que vai discutir a reforma lá na Câmara dos Deputados, que é o nosso amigo Ivan Valente, que volta e meia está aqui na Fórum também. Vai estar aqui segunda-feira com a gente. Ótimo, bom tema para explorar com ele, viu, Mauro? Então, o pessoal... Ele que vai puxar o tema pelo PSOL, da reforma tributária? Isso, ele é um membro que o pessoal indicou no grupo de trabalho da reforma tributária. Então, Mauro, por que é tão importante a reforma tributária? Primeiro, porque ele ajuda o Estado brasileiro a arrecadar mais e melhor, mais porque, obviamente, um sistema mais simplificado, mais eficiente, ajuda a entrar mais dinheiro no Estado, combate a sonegação fiscal, combate a elisão, e pode, eventualmente, um sistema também, se corrigir essa regressividade, cobrando mais dos super ricos e cobrando menos dos trabalhadores, ajudar a economia, gerar empregos, estimular o investimento produtivo. Então é o seguinte, não basta simplificar. Se o Ministério e o governo pararem na simplificação,
que é complexo simplificar também, porque envolve mudança de Constituição, e aí a parte da estrutura tributária você pode regulamentar por lei ordinária, né, por lei complementar. Então, é verdade, são tramitações diferentes. Mas se o governo fizer um debate sobre reforma tributária, mobilizar a opinião pública, mobilizar a sociedade, e não tratar do tema da regressividade, nós vamos perder uma grande oportunidade, Mauro, uma grande oportunidade de rever um dos problemas estruturais da sociedade brasileira, que é ricos pagam pouco imposto, pobres pagam muito imposto. Isso tem que ser enfrentado. O presidente Lula defende essa posição, ele já expressou isso na campanha, sempre tem criticado a natureza perversa do sistema tributário brasileiro. Se a gente, diante do ambiente que está criado no país, de reconstrução, né, perder a oportunidade de discutir a estrutura do modelo tributário para discutir só se tem que ter 5 ou 3 impostos, 10 ou 4 impostos, nós vamos perder uma grande oportunidade, vai ser um erro, né, e o pessoal, posso já adiantar aqui, o pessoal vai defender a combinação de simplificação com progressividade. Tive ontem com a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, aliás, anteontem, ela me disse que essa também vai ser a posição do PT, né? Espero que seja a posição dos demais partidos de esquerda, porque essa é uma luta política que tem que ser travada para que a gente não perca o bonde da história fazendo uma meia reforma tributária apenas. A questão tributária é um dos cernes, é um dos corações daquilo que a gente chama nos livros e na vida também de luta de classes, né? É exatamente a divisão do bolo tributário, ou a partição do bolo tributário, o impacto dos tributos distribuídos sobre as diferentes classes que vai definir uma sociedade, né? Então, e é uma das formas de distribuir riqueza nesse país, porque a riqueza produzida ela é taxada. Tá? O Estado taxa a riqueza produzida. E a forma como o Estado taxa essa riqueza onera mais uns do que outros. Nesse caso, onera a maioria da população com impostos sobre consumo, né, em particular na compra de bens de primeira necessidade. Porque, Mauro, um sujeito que ganha R$2.000, uma família que ganha R$2.000, ele consome esses R$2.000 basicamente em produtos e serviços, ou seja, ele consome comprando comida, ele consome pegando ônibus, ele consome, se sobrar alguma coisa ali, comprando um utensílio para casa, tá? Enquanto que alguém que ganha 20, 50, 100 mil reais consome uma parte desse dinheiro, é claro, às vezes em bens de luxo, mas mesmo a parte do consumo, em algum momento, ela tem um teto. Você não compra um Mercedes toda semana, você não compra uma Harley Davidson toda semana, uma casa toda semana. Então, o que você faz? Você investe esse dinheiro, você guarda, você tira esse dinheiro. E isso tem que ser taxado, porque é riqueza que deixa de ser compartilhada, entende? Enquanto que o cara que ganha 2 mil não tem opção, porque ele tem que consumir, e ao consumir ele está pagando imposto no feijão, no transporte, na gasolina, né? Então, essa lógica é muito injusta, Mauro, é muito injusta mesmo. Se a gente não enfrentar isso, vai ser uma grande oportunidade perdida. O pessoal vai brigar, viu? Se preparem, porque o bom e velho pessoal de briga, a gente apoia o governo Lula, a gente quer que o governo dê certo, mas se o governo deixar passar a progressividade, nós vamos brigar. Nós vamos continuar nesse assunto segunda-feira com o Ivan Valente, então nomeado representante do PSOL nesse debate da reforma tributária. E quero te dizer, Juliano, quero você muitas vezes aqui. Gosto demais da conversa contigo. Maravilha. Obrigado, boa jornada aí no Rio. Beijão na Maria Marighella, nossa presidenta da Funarte. Alegria na presença dela. Obrigado, Mauro. E ó, tô esperando aquele jantar aí em Brasília, viu? Que eu sei que você tá de mudança agora para Brasília. Assim que você vier. Tá chegando a mesa e o sofá amanhã aqui em casa, semana que vem, tô pronto. Valeu, comandante. Obrigado. Paz e bem. Tchau.